assinava o contrato, passava-se algum tempo, porque depois de assinado o contrato, a primeira medição que a Petrobras faz de serviço é 30 dias, executa o serviço, a Petrobras mede e paga 30 dias depois. Então, normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de 60 dias. Então, normalmente, após esses 60 dias, é que era possível, então, executar esses pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado, porque em 2008 ele não era mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, né, com o pessoal também, não só a nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores, então, eram repassados para ele e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora, dentro das empresas, tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato. Não fazia contato, não tinha conhecimento desse pessoal. Então, o que acontecia? Vamos dizer, o Alberto Janene fazia esse contato e esse dinheiro, então, ia para essa distribuição política através deles. Agora, o senhor não se encarregava dessa parte da distribuição política? Nunca fiz isso. E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses valores? Olha, em relação à diretoria de serviços, né, todos sabiam que tinha um percentual desses contratos da área de abastecimento, dos 3%, 2% eram para atender ao PT, através da diretoria de serviços. Outras diretorias, como Gás e Energia e como Exploração e Produção, também eram PT. Então, se tinha PT na diretoria de Exploração e Produção, PT na diretoria de Gás e Energia e PT na área de serviços. Então, o comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam diretamente para o PT. Não tinha participação do PP, porque eram diretorias indicadas tanto para execução do serviço quanto para o negócio, PT com PT. Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A diretoria internacional tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram repassados para o PMDB, na diretoria internacional. Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o senhor recebia parte desses valores? Sim. Então, o que normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido, né? 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses valores. E 20% restante era repassado 70% para mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef. E como é que o senhor recebia a sua parcela? Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa, ou no shopping, ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria. Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor? Normalmente, o Alberto Youssef ou o Janene. E na parcela pertinente não a esse 1%, o senhor sabe quem fazia essa distribuição? Quem era também o senhor Alberto Youssef? Eu não sei se ele fazia diretamente ou tinha alguém que fazia para ele. Essa informação eu não tenho. Eu não sei lhe informar. Não, estou dizendo, isso o senhor está mencionando do 1% que cabia, segundo o senhor, ao PP. Isso. Perfeito. E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os distribuidores? Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha, era com o tesoureiro na época do PT, o senhor João Vacari. A ligação era diretamente com ele. No PMDB, né, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. É o conhecido também como Fernando Baiano, é isso? Perfeito.
Isso acontecia também em relação a empresas ligadas à Petrobras, subsidiárias? Bom, ligados à Petrobras tem a BR, que eu não tenho conhecimento de nenhuma atividade lá, e tem a Transpetro. A Transpetro tem alguns casos de repasse para políticos, sim. A Transpetro. O senhor, por exemplo, da Transpetro, que o senhor disse que o senhor conhece mais, o senhor chegou a receber também vantagem, Recebi. propina em decorrência desses contratos da Transpetro? Recebi uma parcela da Transpetro. Recebi. O senhor pode ser mais Recebi, específico? se eu não me engano, foram R$500 mil. Quem pagou o senhor? O presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Isso foi aproximadamente quando? As datas, talvez eu tenha dificuldade um pouco aqui de lembrar, porque são muitas datas, mas se eu não me engano, alguma coisa talvez como 2009, 2010, acho eu por aí. Mas o senhor recebeu em uma única oportunidade? Na Transpetro, sim, numa única oportunidade. E o senhor sabe me dizer o motivo, por que ele foi pago? Sei, Foram pagos esses foi valores? devido à contratação de alguns navios, e essa contratação depois ela tinha que passar pela diretoria de abastecimento. Então foi devido a essa contratação de navios pela Transpetro. E esse valor ele foi entregue diretamente pelo senhor Sérgio Machado? Foi entregue diretamente por ele no apartamento dele no Rio de Janeiro. O senhor mencionou que o senhor deixou a Petrobras em 2012, isso? Em abril de 2012. Mas o senhor continuou a receber valores decorrentes desse, vamos dizer, esquema? Tinha algumas pendências de recebimento a partir da minha saída da Petrobras, a partir de abril de 2002, tinha algumas pendências, e foram feitos alguns contratos com a empresa minha de consultoria, que eu abri em agosto, esses contratos, agosto de 2012, esses contratos foram feitos no ano de 2013, e eu recebi algumas pendências ainda através de contratos, vamos dizer, de prestação de serviço com essas empresas. Sim, a resposta é sim. Esses contratos, então, teriam sido feitos para, vamos dizer, ter uma justificativa para os repasses à sua empresa e ao senhor? Perfeito. Mas esses valores eram relativos aos valores que lhe eram devidos anteriormente? Perfeitamente. Decorrentes desse esquema que o senhor mencionou, dos 3%, isso. do 1%? Em cima do 1%, né? Certo.